A computação musical é uma área que ganha cada vez mais espaço no mercado fonográfico. Criar efeitos e simular instrumentos são apenas algumas das possibilidades que os equipamentos digitais oferecem. Para falar sobre o assunto, a repórter Natane Borges entrevistou o pesquisador de música e computação e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Johann. Qual é a relação entre música e computação? Bom, a computação hoje em dia está presente na maior parte das atividades que a gente faz. E não é diferente na música. Já faz muito tempo que a maior parte da música que a gente ouve, que é produzida tanto de forma artística como em comerciais ou para filmes, ela é produzida intensivamente com o uso do computador. Então são computadores que estão muitas vezes especializados, que são usados para armazenar, processar os sons e muitas vezes para gerar sons, ou seja, alguns instrumentos que a gente ouve quando está ouvindo rádio, eles nunca existiram, foram tocados, mas foram criados dentro do computador. E quais são as áreas de pesquisa da computação musical? Bom, a computação musical, na verdade, abrange um conjunto bastante diverso de áreas. Então, vai desde armazenamento de informação sonora, representação de notação musical, inteligência artificial aplicada à geração de música, por exemplo, para simular um músico, algum membro de uma banda que toque junto com os outros. Então, a gente teria a possibilidade de ter pessoas reais tocando com alguns elementos que são programas de computador que estão tentando acompanhar e se adaptar a essa música. As áreas de síntese, né, que é as diferentes formas de produzir sons, né, que existem várias formas, essa é uma área muito rica, diversas formas de análise sonora, existem trabalhos muito interessantes com a construção de novas interfaces para a expressão musical e para a captura, né, de gestos musicais. Então são luvas eletrônicas ou superfícies sensíveis ao toque, diversos dispositivos, né? Existem pessoas que dançam e a gente procura transformar o movimento da dança em informação musical, e dentre várias outras áreas, né? E como essas novas ferramentas tecnológicas, elas podem aprimorar as atividades musicais, além das que tu já citaste? Bom, uma forma é que o computador torna tudo mais flexível, mais acessível. Então, enquanto antigamente eu precisaria ou adquirir um instrumento ou ir até um estúdio caro e pagar um preço que é bastante elevado para uma pessoa para poder usar determinados equipamentos, hoje as pessoas têm em pequenos computadores à disposição ferramentas que permitem gravar, que permitem criar sons. É possível que a gente acesse isso através da internet, com o uso de telefones celulares, de tablets. Então, a ideia é que a gente possa ter um uso muito mais presente, ubíquo, de música, no qual as pessoas estejam envolvidas em atividades criativas e não só como ouvintes de aparelhos de música produzida por outras pessoas. Sim, claro. E assim, esses simuladores de instrumentos, eles estão ganhando cada vez mais espaço no meio musical, né? Tu não achas que talvez isso plastifique um pouco a música e torne ela menos artística? Olha, de fato, existe uma grande controvérsia com o uso de simulações ou de instrumentos virtuais que a gente chama. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, por exemplo, uma orquestra sinfônica, ela não substitui os músicos e os instrumentos reais por software, tá? E não substitui por uma razão, é porque existe uma grande diferença e as pessoas reconhecem que existe essa diferença entre a simulação, o instrumento virtual e o instrumento real, tá? Então, mesmo em música produzida para cinema, é frequente que se reúna as orquestras em salas especiais e a música que a gente está ouvindo dos filmes é gravada por pessoas, por músicos que treinaram. Só a questão do andamento da música já é bastante controversa. Existe uma escola que diz que as pessoas podem tocar no metrônomo seguindo uma métrica de tempo rígida, e enquanto que na música erudita, tradicionalmente, o maestro não vai ouvir o metrônomo e tocar junto com o metrônomo. Ele vai ter a sua interpretação, como tu disseste, para conseguir a maior expressividade artística e do sentimento na música. A computação musical é uma área em expansão? Eu diria que sim. A gente tem visto muitos exemplos de interfaces ou de experiências que começaram na academia, tá? Então tem um equipamento, por exemplo, né, só para citar um exemplo, que é o Reactable. É uma mesa onde a gente coloca objetos, cubos, e esses cubos, pela posição que a gente coloca e o relacionamento, a distância entre eles, eles mandam mensagens e geram diferentes efeitos sonoros. E isso tem sido usado em festivais de música, pela Björk principalmente,
E assim como esse exemplo, existem várias outras interfaces que foram experimentadas na academia e que aí começaram a aparecer e se tornar presentes na cena musical, né? É um exemplo de expansão e existe uma quantidade enorme de novas propostas de aparelhos e software que podem ser usados para música. Estão sendo essenciais, então, para... Eu diria que sim, tá? Então, apesar, a gente pode contracenar essa resistência ou esse conflito que a gente identifica entre o som natural e o som plástico, mas assim, hoje na música é indispensável os sons plásticos, os efeitos sonoros, estéticas que só foram criadas com aparelhos eletrônicos e com computadores. Isso está presente mesmo em músicas populares normais, que a gente ouve no dia a dia, isso é indispensável no cinema, né, e para uma expressão mais genérica musical. E para quem tem interesse nessa área, tu indicas algum site ou livros de pesquisa? Olha, na URGS a gente tem o Centro de Música Eletrônica, que é do Instituto de Artes, tem um material bastante rico no site, tem inclusive um museu virtual do sintetizador com informações sobre processos de síntese, sobre equipamentos de síntese. Isso tudo é organizado pelo professor Eloy Fritz, que é músico, professor do Instituto de Artes e também ele fez o doutorado, ele é formado em ciência da computação e ele estudou conosco no Instituto de Informática, onde a gente tem o Laboratório de Computação e Música. Então, na página do Laboratório de Computação e Música da URGS também tem um conjunto de informações básicas, alguns links que dão acesso também a outros materiais, como revistas internacionais, as conferências internacionais da área de computação e música. Então tá certo, Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, eu que agradeço. O Unisque Notícias fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem.